Deus seja louvado, amados irmãos e irmãs. Venho diante da amada Irmandade para engrandecer somente o nome do Senhor, contando o que sua destra operou em meu lar quando tudo parecia desabar, para consolo de quem sofre, alerta de quem caminha e esperança de quem crê. Sou serva da Congregação Cristã no Brasil desde a mocidade. Foi nesta bendita graça que casei. Criei meus filhos, aprendi a guardar o coração e a dobrar os joelhos nas madrugadas, crendo no Deus que tudo vê e a tudo pode. Meu nome é Raquel, uso este por discrição. Tenho 41 anos, sou casada há 17, mãe de 2 adolescentes, e sempre procurei, na medida da misericórdia, honrar os votos feitos, resguardar meu lar com sobriedade e auxiliar, quando possível, nos afazeres da casa de oração. Meu esposo, aqui chamado de Marcos, sempre foi tido como irmão prestativo, pontual, de trato amável. Tocava violino no conjunto, estava nos ensaios, ajudava nas reuniões de jovens e menores, e se oferecia quando o cooperador pedia algum favor. Aos olhos de muitos, nosso lar era arrumado. Culto doméstico, leitura dos salmos, hinos em voz baixa ao amanhecer, mesa posta aos domingos, muitas vezes com irmãos sentados conosco, repartindo pão e alegria simples. Foi nesse ambiente de confiança que os primeiros sinais vieram, tão leves que pareciam brisa. Marcos começou a multiplicar compromissos de última hora. O irmão pediu para eu passar na oficina. O cooperador solicitou ver a parte elétrica. Vou acompanhar um ajuste no órgão. Nada destoava. Quem serve, às vezes, é chamado fora de hora. A organista, chamarei de Larissa, era tida como dedicada, discreta no vestir, pontual nos ensaios, respeitosa com os servos, atenta à regência. Tinha aptidão para o instrumento e, por isso, chegava cedo para aquecer as mãos e ajustar registros. Marcos, por ser músico, naturalmente trocava apontamentos com ela sobre andamento e afinação. Até aqui, tudo cabia no terreno da normalidade. Vieram, porém, pequenas dissonâncias. Mensagens em horários impróprios, justificadas como dúvida do hino. Risos abafados na lateral da casa de oração, como se o trivial fosse mais engraçado do que convém. Uma proximidade que, a princípio, a caridade cobria como inocência, mas que, no íntimo, acendia um fogo miúdo de inquietação. Afastei do coração qualquer juízo. Preferi orar. A mulher cristã aprende cedo que a língua precipitada derruba pontes. A oração, mesmo sem palavras, levanta muros de proteção. Vieram as viagens curtas a trabalho, as idas a um fornecedor ao fim da tarde, as trocas de camisa ao chegar, como quem deseja apagar o cheiro de rua. Vieram os silêncios ao se aproximar o celular, os bloqueios de tela apressados, a caixa de mensagens sempre vazia, como água que escapa por frestas. Ainda assim, permaneci aos pés do Senhor. Se é laço do meu coração, corrige-me. Se é laço do inimigo, desfaz tu mesmo. Guarda minha casa do escândalo. Numa noite de domingo, depois de uma reunião consoladora, lembro que o ancião falou da fidelidade de José. Notei Larissa sair apressada, sem o costumeiro "Deus abençoe as irmãs". Marcos também se apressou, alegando um assunto do conjunto. Voltei para casa com os filhos, pus a sopa na mesa e esperei. Quando chegou, trazia nos olhos um cansaço que não era das mãos, mas da alma. Abraçou os meninos, beijou-me a testa e foi ao banho, demorando-se além do comum. Vi, calei e orei outra vez. O tempo seguinte, ainda marcado por cautelas sanitárias, trouxe uma intensificação do zelo pelo louvor, mais ajustes do órgão, mais provas de andamento, mais empréstimos de partitura. Eu registrei, não para acusar, mas para apresentar a Deus. Num caderno florido, anotei dias e horários e ao lado um versículo. Era minha forma de não enlouquecer, pedindo que o Senhor pesasse na balança dele, não na minha. O primeiro rasgo do véu foi menor que um corte, um comprovante de reserva de hotel em cidade vizinha,
esquecido na mochila do violino. O pretexto era ensaio ampliado, mas não havia convocação. O nome de Larissa constava impresso na mesma folha, dobrada. O coração gelou. Sentei à beira da cama, a casa em silêncio, e chorei sem barulho, como quem não quer acordar a dor. No dia seguinte cozinhei, passei roupa, ajudei nos deveres, e ao entardecer, fui ao joelho. Senhor, não me deixes cair no abismo da amargura. Se há pecado, traz a luz. Se há engano, desfaz. Livra-me de me vingar com palavras. Dá-me coluna e dá-me colo. Procurei uma irmã antiga, mãe na fé. Contei sem nomes, sem mexericos, sem difamação. Ela me ouviu e, com a serenidade das que já cruzaram enchentes, disse: Filha, quem vive de esconderijo apaga a vela para amar a sombra. Quem ama a Deus abre as janelas e deixa entrar o sol da justiça. Não te apresses. Ora mais um pouco. Quando fores falar, fala pouco e com verdade. Deus não precisa da nossa pressa para fazer justiça. Os sinais deixaram de ser sussurros e viraram estampidos. Cheiros que não eram meus, compras em horários que não batiam com os trajetos, mensagens com Larissa, ensaio e emojis que não cabem entre irmãos. Quando questionei com cuidado, Marcos devolveu com evasivas ou me acusou de ciúme sem causa. A ferida doía, mas a graça segurava a mão. Veio então o dia em que Deus, por misericórdia, tirou a tampa do abismo para que não caíssemos todos de vez. Era terça-feira, os meninos estavam na casa da avó. Eu havia decidido silenciar de novo quando um telefonema atravessou a noite. Uma irmã constrangida pediu perdão por ligar, mas disse que não podia deitar a cabeça no travesseiro sem avisar. Marcos e Larissa haviam sido vistos, não como se vêem irmãos no portão, mas como se vêem amantes na penumbra do estacionamento de um restaurante em cidade próxima, onde ninguém os chamaria de irmãos. Desliguei com a voz embargada. Abri a Bíblia sem escolher. Os olhos caíram no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não era acaso, era socorro. Esperei Marcos chegar. Não gritei, não quebrei, não fiz cena que depois envergonhasse o nome de Deus. Apontei a mesa com 2 cadeiras, pus diante dele o caderno com registros, o comprovante e, por fim, a notícia recebida. Pedi que olhasse nos meus olhos e dissesse a verdade. O silêncio falou primeiro. Baixou o rosto, as mãos tremeram e a confissão começou. A vida escondida tinha nome, horários, lugares. Tinha beijos que não me pertenciam, mãos que não eram minhas, promessas sussurradas entre 2 que diziam amém na mesma casa de oração. Não descreverei a dor com requintes. Deus sabe. Quem já sentiu a aliança pesar feito chumbo, entende. O chão abriu e pedi ao Espírito Santo que soprasse para eu não despencar. Quando Marcos terminou, havia vergonha, medo e um certo alívio do lado dele. Do meu, havia cruz e um fio de esperança. A verdade, ainda que imunda, estava posta. Disse: a partir deste minuto nada mais será escondido. Não voltaremos à cama como se nada fosse. Não iremos à casa de oração de mãos dadas como teatro. Amanhã cedo procuraremos os anciãos e você vai falar. Ele assentiu com um sim de menino pego no erro. Dormimos separados. Chorei até faltar saliva. Ao amanhecer, vesti-me simples, prendi os cabelos e fui com ele. Na sala dos servos, 2 anciãos e um diácono nos receberam com rosto grave e espírito manso. Pedi licença e falei primeiro. Não vim por vingança nem por rito. Vim por luz e cura, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Marcos contou. Não enfeitou nem recortou. Larissa foi chamada em outra hora por prudência pastoral. Também confessou. A disciplina, que não é espetáculo, começou como medicina. Afastamento imediato de funções, acompanhamento pastoral, corte do contato pecaminoso, compromisso de verdade em casa, prestação de contas e tempo. O tempo que a ferida pede para cicatrizar.
Saí trêmula, porém amparada. O escândalo que o inimigo queria para destruir e expor, o Senhor converteu em um caminho estreito de disciplina e possibilidade de restauração. Eu ainda não sabia como perdoaria, mas sabia que Deus não me deixaria só. No amanhecer seguinte à confissão, caminhamos para a sala dos servos como quem entra na enfermaria, daquele que sara com bisturi de verdade. A disciplina bíblica não é palco, é tratamento. Fomos recebidos com mansidão firme. Houve leitura da palavra, oração curta e direta, e então, a verdade exposta sem maquiagem. Marcos reconheceu adultério, uso de mentira reiterada, quebra da aliança. Larissa, violação do pudor e do ofício, uso indevido da confiança da irmandade. A orientação veio como trilho, afastamento imediato de funções. Ele da música e serviços, ela do órgão e de qualquer participação pública. Corte absoluto de contato entre ambos, prestação de contas pastoral e conjugal, acompanhamento com casais experientes e, sobretudo, tempo sob vigilância, para que o arrependimento deixasse de ser só palavra e virasse trilha pisada. Saí com o coração esfolado. O nome de Jesus, porém, seguia intacto, pois os servos cuidaram para que nada se tornasse rumor de esquina. Ainda assim, como o vento que acha frestas, comentários frios começaram a soprar. Olhares que escorregavam no corredor, sussurros que se calavam ao me ver. Não retribuí. Quando a lágrima queria se converter em resposta, eu me lembrava. O Senhor é minha justiça. Minha boca ficará com Ele, minha causa nas suas mãos. Em casa, os filhos sentiram o tremor da terra. Não lhes verti o cálice inteiro. Criança não carrega tonel, mas também não menti. Disse que o pai estava em tratamento com os servos por pecados graves, que a mamãe doía, mas que Deus estava conosco, e que ali não haveria gritos, mas joelhos no chão. Oramos juntos, os três abraçados, e a paz entrou pela janela, cabendo em cada um conforme a idade. Marcos recolheu-se ao quarto da frente, de colchão no chão, como quem aceita o exílio voluntário dentro do próprio teto. Pediu perdão aos meninos sem pormenores, com humildade que eu nunca tinha visto nele. Evitou o celular à vista, deixou as senhas comigo, entregou extratos, agendas, buracos de agenda. Tudo que antes era neblina virou campo aberto. Era o início de alguma coisa que eu não chamaria ainda de restauração, mas que se parecia com o alicerce dela, verdade com custo. Combinamos horários, limites, e a oração da madrugada tornou-se o nosso seguro de vida. Eu colocava a mão no travesseiro dele do outro lado da parede e pedia: Senhor, visita-o como visitaste Pedro com aquele olhar que não acusa. Converte-o para que, quando voltar, fortaleça os seus. Larissa, por sua vez, foi acolhida por irmãs maduras, não para conivência, mas para cerco de zelo e oração. Mudou de congregação por um tempo, cortou redes, apresentou relatório de rotina às irmãs designadas. O órgão ficou em silêncio por semanas. Quando a música voltou, foi sob outras mãos, e aquele vazio no banco do instrumento não me feriu como ferro. Feriu como lembrança do que a graça é capaz de recolocar em ordem, um dia, se houver quebrantamento de verdade. Vieram dias de sombra, sem sol no peito. A casa parecia falar. A xícara de café, a toalha no varal, o sapato na porta. Tudo me lembrava promessas quebradas. Lutei contra duas tentações: a de me vitimizar diante de Deus e a de me tornar capataz do arrependimento alheio. Nem mártir ressentida, nem fiscal sem misericórdia. Pedi que o Espírito me desse medida certa. Verdade com doçura, firmeza com esperança, vigilância sem paranoia. Em muitas noites não consegui. Houve prantos no chão da cozinha enquanto o feijão cozinhava. Houve momentos de raiva que batiam à porta e eu respondia com um hino baixinho para lembrar à alma quem reinava ali. Houve também bondades miúdas de Deus. Uma irmã deixando pão fresco na grade,
um envelope sem nome com o versículo certo, uma mensagem curta. Estamos de joelhos por vocês. No acompanhamento com os servos, Marcos não encenou bravura. Contou quedas antigas que não eram adultério carnal, mas já eram adultério de olhos e de imaginação. Confessou a vaidade de ser visto como irmão útil e como isso o tornara descuidado. Admitiu que o elogio tornou-se droga e a facilidade de pretextos um vício. Recebeu orientações práticas, horários vigiados, mapas de rotas, mudança de rotinas gatilho, bloqueadores no telefone, disciplina de leitura e oração com um irmão conselheiro, jejum discreto para domar impulsos. Em casa, propôs ele mesmo reparações, assumir tarefas que sempre evadiu, ouvir sem se defender, escrever de próprio punho um pedido de perdão sem justificativas e, sobretudo, suportar o tempo do meu coração sem impor prazos para ser absolvido. Foi então que Deus começou a mostrar em pequenos sinais que a vida ainda corria por baixo da terra rachada. Na primeira Santa Ceia, após a disciplina, em que nós dois nos abstivemos por orientação e consciência, o hino sobre o cordeiro ferido me atravessou sem anestesia. Na volta para casa, os meninos perguntaram por que não participamos. Expliquei que a mesa do Senhor é santa e que estávamos em preparo. Um deles, com a simplicidade dos 13 anos, respondeu: Mãe, quando for a hora, vai ser mais gostoso ainda porque vamos saber o preço do perdão. Engoli seco. Criança vestida de sabedoria é bilhete assinado pelo céu. A irmandade, em sua maioria, foi coluna. Em vez de dedos, joelhos. Em vez de manchetes, mãos estendidas. Os servos guardaram aquilo de modo que o nome do Senhor não fosse sujo pelos nossos lamaçais. Uma ou outra língua solta soprou coisinhas. Deus cuidou. Na escola, os meninos foram preservados. No trabalho, Deus abriu portas para eu não faltar nada. E nas contas da casa, houve multiplicação de farinha e azeite. Cortamos supérfluos e a própria disciplina deu sobriedade às finanças. Quanto a Larissa, ouvi que chorava, não de autopiedade, mas de vergonha por ter ferido a família alheia e o corpo de Cristo. Foi orientada a se afastar do instrumento por longo tempo e a servir em silêncio, deixando Deus reescrever o seu eu. Algumas irmãs dóceis e firmes a acompanharam em estudos sobre pureza, contentamento e identidade em Cristo, para além de um banco e um teclado. Eu a perdoei no secreto antes mesmo de vê-la. Perdão não é reconciliação física, não é convivência. É decisão de não me vingar e de entregar a Deus a justiça. Meu coração ainda doía e eu dizia a Deus: hoje meu perdão é semente, faze-o árvore. Numa tarde de sábado, pouco antes do pôr do sol, Marcos trouxe uma caixa de papelão para a sala. Ajoelhou-se, abriu e, uma a uma, foi tirando peças. O celular antigo, cartões de loja, recibos de restaurantes, objetos que haviam sido presentes de mentira para a casa e que, na verdade, foram moeda de adultério. Colocou tudo no meio da sala, como quem despeja lixo para não viver debaixo dele. Quero que a sala da nossa casa seja tribunal de verdade e altar de recomeço, disse baixinho. Queimei com ele o que se queimava, o que precisava guardar para eventual prestação de contas pastoral. Guardei num envelope lacrado, com data, como memória de onde Deus nos tirou. A sala cheirou a fumaça e a limpeza ao mesmo tempo. Choramos. Os meninos chegaram depois e nos viram ainda inchados. Não expliquei, mas eles entenderam com a alma. Coisa séria estava sendo feita contra a mentira. Vieram meses sem te amo, dito de maneira automática. Substituímos a frase por atos pequenos. Ele lavando louça sem ser pedido. Eu fazendo para o café do jeito que ele gosta. Ele voltando mais cedo para ler um salmo comigo. Eu aceitando a mão dele para atravessar a rua, mesmo quando a pele lembrava da ferida. Voltamos a caminhar no quarteirão, como velhos que reeducam a perna depois do tombo.
Às vezes voltávamos em silêncio. Outras conversávamos simples. Muitas orávamos 2 palavras. Ajuda, Senhor. Na casa de oração, assentávamos sem a pressa de chegar ou de ir, respirando a comunhão como convalescentes que voltam ao sol. Evitávamos cruzar caminhos com Larissa por prudência e respeito ao processo de todos. Quando pela primeira vez a vi de longe, não senti ferro, senti uma pontada e um sussurro. Ora por ela como se fosse por ti. E orei. Não pedi que ela sumisse, pedi que Deus a fizesse mulher nova. Não pedi que ela sofresse, pedi que Deus a curasse de onde escorreu aquela vida dupla, e que ela um dia contasse às mais novas não para se ufanar, mas para livrá-las das ciladas em que caiu. Houve um encontro decisivo com os servos após 6 meses de disciplina. Eles queriam saber de frutos, não de frases. Como estavam as rotinas? Havia alguma recaída de contato? Como andava o olhar? Como estava a leitura em casa? Como estavam os meninos? Eu falei com inteireza. A dor seguia, mas a mentira tinha sido arrancada pelas raízes, e nenhum galho novo nascera. As senhas seguiam comigo. O telefone novo tinha filtros e histórico aberto. As rotas eram previsíveis. A agenda compartilhada. Marcos falou sem vitimização. Se a irmã Raquel disser que é cedo para qualquer gesto além do que temos, submeto-me. Meu desejo é ganhar o coração dela no tempo que Deus der. E mesmo que isso signifique carregar a consequência por muito tempo. Um servo mais idoso, os olhos marejados, disse: quando a vergonha e a verdade andam juntas debaixo do sangue de Cristo, o céu sorri. Mas não corram. Quem corre agora tropeça outra vez. Naquele mesmo período, recebi um bilhete de uma irmã viúva, dessas que aprenderam a escrever com a tinta da intercessão. Filha, a santidade do teu lar não será lembrada pela tua queda, mas pela tua postura na queda do outro. O Senhor já começou a te vestir de roupa nova. Não a manche com azedume. Não a rasgue com pressa. Guardei no meu caderno florido, ao lado das anotações de outrora. O mesmo caderno que antes tinha carimbos de suspeita, agora tinha linhas de louvor contido. E então, chegou o dia em que, pela primeira vez, Marcos pediu para fazer a oração da madrugada em voz alta no nosso quarto, ele ainda dormindo no colchão do outro cômodo. Levantou, ajoelhou-se no chão e, sem retórica, disse: Jesus, se tu não me guardares, eu caio de novo. Se tu não curardes a Raquel, eu virei peso insuportável. Se tu não guardares nossos filhos, o tropeço se repetirá neles. Fica aqui. Foi pouco, foi tudo. Senti que Deus estava ali, não para nos aplaudir, mas para nos sustentar. O tempo passou a contar diferente em nossa casa. Já não marcávamos dias por eventos sociais, mas por pequenas obediências. Uma verdade dita quando custava, um limite respeitado quando feria o orgulho, um perdão pedido sem rodapés de explicação. O relógio da restauração marca devagar, mas anda. A primeira estação desse caminhar foi a reconquista da mesa. Não a da ceia ainda, mas a mesa do lar, onde o pão é repartido com gratidão limpa. Na primeira sexta-feira de mês, costume de fazê-la mais caprichada. Coloquei a toalha branca, acendi uma vela pequena, apenas para suavizar o ambiente, e chamei os meninos. Pedi que cada um lesse um versículo sobre verdade e misericórdia. Marcos, visivelmente constrangido, leu com a voz embargada. A benignidade e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Quando terminou, ficou em silêncio. Depois, de cabeça baixa, disse: quero ser homem de mesa e não de desculpas. Se eu tropeçar, venho aqui, diante de vocês, e digo, sem esconderijo. A mesa naquele dia foi chão santo. O segundo passo foram os novos muros. Não de desconfiança, mas de prudência. Tudo que fora porta aberta para o tropeço virou trinco, e tudo que fora sombra ganhou claridade. Ficou assim. Rotas previsíveis e combinadas.
horários de saída e chegada sob aviso, telefone com espelhos, histórico e filtros e senhas compartilhadas, agenda compartilhada com a casa, prestação de contas simples diária e, sobretudo, a aceitação de marcos de que, por um tempo, determinadas situações seriam evitadas por sabedoria, conversas a sós com irmãs, deslocamentos sem acompanhante para demandas da casa de oração, prolongamentos técnicos após reuniões. Não era prisão, era profilaxia. E ele assentiu. Não para me agradar, mas porque entendeu que quem quebrou o muro precisa ajudar a reconstruí-lo, tijolo por tijolo. Acompanhados por um casal maduro designado pelos servos, iniciamos encontros quinzenais. Neles, não discutíamos apenas o passado, mas principalmente o presente concreto. Como estavam as emoções, como estavam as tentações, como reagíamos às memórias intrusas, que práticas espirituais tínhamos mantido. Aprendemos exercícios de perdão prático, orar pelo outro em voz alta, pedir a Deus palavras novas para o cotidiano, reconhecer publicamente na presença do outro alguma graça percebida naquele dia. E, quando um dia amanhecia mais áspero, a recomendação era clara. Distanciar-se da discussão, beber água, cantar um hino, voltar com o coração mais baixo. A humildade, percebemos, é o guarda-sol das tempestades do lar. Os filhos foram pastoreados de acordo com a idade. Ao mais velho, explicamos um pouco mais sobre a gravidade do adultério e a beleza da disciplina bíblica. Ao mais novo, reforçamos que o erro do pai não mudava a aliança de Deus com nossa casa e que ele podia amar o pai sem medo de trair a mãe. Ambos foram convidados a falar. O mais velho disse algo que guardo como pérola. Pai, o senhor me ensinou a afinar o violino. A partir de agora, eu quero ver a sua vida afinada. Se desafinar, pede afinador. A gente espera. O mais novo abraçou o pai e sussurrou. Eu não quero te perder. Deus usa a boca dos pequenos para colocar a régua certa. Quanto a Larissa, soube pelos caminhos de intercessão que continuava sob acompanhamento firme, sem pressa para voltar a qualquer serviço. Foi orientada a investir em leitura, oração, discipulado feminino e a reconstruir sua identidade para muito além do banco do instrumento. Houve um pedido de perdão indireto que chegou a mim por mediação sensata, sem encontros, sem palavras que reacendessem feridas. Na ocasião, a irmã conselheira me perguntou se eu queria enviar uma resposta. Escrevi uma só linha. Perdão concedido e oração por sua cura. Sigamos cada uma em paz e prudência. E guardei. Perdoar não é reabrir convívio. É liberar a alma da forca da vingança. Passados meses veio a estação da mesa do Senhor. A orientação dos servos foi: aguardem até que o fruto esteja visível. Um dia, ao final de uma visita pastoral, o ancião, com olhos de pai, disse: não corremos com você nem com ele. A casa respirou, as rotas se firmaram, o coração baixou. Quando se assentarem, que seja com reverência redobrada, não com pressa de normalidade. Saí daquele encontro com temor bom. A ceia não seria um carimbo de tudo resolvido, mas um monumento ao sangue que nos livrou da morte que merecíamos. Na manhã em que nos assentamos, combinamos de chegar cedo e ficar atrás, discretos. Enquanto os cálices passavam adiante, chorei sem vergonha, mas sem alarde. Quando o pão chegou, pensei: Senhor, não estou aqui porque mereço, estou porque tu mereces crédito. Tua aliança não rachou quando a nossa se quebrou. Na volta, os meninos perguntaram como eu me sentia. Respondi: como quem voltou para casa não por esquecer, mas por lembrar quem nos trouxe. A mesa naquele dia foi altar e abrigo. A reaproximação conjugal não foi decreto, foi dança aprendida de novo. Primeiro, restauração do diálogo. Depois, restauração da cooperação. Por fim, a promessa de reatar a intimidade no tempo certo como ato de culto, não de carência.
Fizemos votos novos, não em público, mas no quarto, diante do Deus que nos escondeu da bisbilhotice e nos expôs à sua luz. Dissemos frases comedidas. Eu te recebo hoje, não como quem esqueceu, mas como quem escolheu crer que Deus faz novas todas as coisas. Colocamos a data no caderno florido e, ao lado, um hino que falava de esperança paciente. Vieram tentações sutis, datas que lembravam a queda, cheiros na rua, músicas que acendiam o filme errado. Combinamos códigos. Se algo acendesse gatilho, eu diria, troquemos a trilha. Se uma memória o invadisse, ele diria, estou sob seta, ora por mim agora. Em 2 ocasiões paramos tudo, demos as mãos e ali mesmo, na cozinha, no carro, oramos em voz baixa. A espada que antes nos cortou passou a cortar o laço da tentação. No trabalho, Marcos decidiu mudar um hábito, sair mais cedo e almoçar em casa sempre que pudesse. Esses toques de presença, que parecem pequenos, são tijolos. Voltou a ensinar os meninos música, retomou a leitura de um salmo após o jantar e, por conselho pastoral, assumiu tarefas invisíveis na casa de oração. Varrer o pátio, organizar bancos, lavar copos, obras que não sobem ao púlpito, mas sobem ao trono. A alma aprende humildade pelas mãos. Uma noite, durante o culto doméstico, o mais novo pediu para escolher o hino. Abriu exatamente naquele que fala de vestes manchadas sendo lavadas. No refrão, a voz da nossa casa se levantou de modo diferente, não mais como quem canta teoria, mas como quem canta por ter sido lavado do barro recente. Após a oração, Marcos disse: Filhos, sua mãe é heroína da fé, mas não de revista. É heroína do joelho no chão. Deus usou a mãe de vocês para me puxar da ribanceira. Assenti com um gesto pequeno. A glória não era minha, mas eu recebi o abraço. Os servos, com a sabedoria de quem não antecipa a colheita, mantiveram-nos sob acompanhamento, ainda que mais espaçado. Em uma dessas conversas, um deles falou sobre memoriais de graça. Encorajou-nos a ter sinais no lar que nos lembrassem do agir de Deus. Não relíquias do tropeço, mas marcos do resgate. Escolhemos 3. O caderno florido, agora com nova seção, louvores miúdos, uma foto da nossa mesa cheia, tirada num almoço simples com irmãos que nos amaram no silêncio, e um versículo na parede da sala. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Quanto a Larissa, o tempo continuou seu curso. Ouvi que, após longa caminhada, ela começou a servir em áreas discretas sob supervisão, distante de nós, como convinha. O que podia caber de reconciliação já cabia. Perdão dado, distância respeitada, oração mantida. E o que não podia caber, Deus mesmo guardou em sua providência. Cada um no seu caminho, sem forçar final feliz de novela, mas honrando a seriedade do santo remédio. Disciplina com graça. Por fim, reatamos a aliança no leito depois de oração curta, mãos dadas e promessa nova. Não nos pertencemos, pertencemos ao Senhor. E pedimos um ao outro licença para lembrar, se necessário, o caminho por onde Deus nos trouxe. Não como ameaça, mas como testemunho. A intimidade voltou com sobriedade, mais mansa, menos ansiosa, com a consciência de que o corpo também foi curado por Deus. A graça não apaga a história, ela a redime. Com o passar dos meses, nossa casa voltou a ter cheiro de pão, riso sem medo e passos previsíveis. Não houve fogos nem anúncio, houve constância. E foi justamente essa constância que começou a dar fruto maduro. Primeiro dentro, depois fora de casa. O primeiro fruto foi o serviço com humildade. Marcos, que antes amava o movimento das coisas visíveis, permaneceu por longo tempo nas obras que não sobem ao púlpito. Varria o pátio, organizava bancos, conferia copos, ajudava na manutenção silenciosa. Ninguém aplaudia, e isso nos fazia bem. O coração foi desaprendendo a buscar palco
e reaprendendo a buscar o secreto. Eu, por minha vez, reordenei o meu servir também. Menos dispersão, mais sobriedade. Reforcei os muros do lar, reativei com capricho o culto doméstico. Voltei a visitar discretamente irmãs idosas e passei a me oferecer, quando chamada, para acompanhar mulheres em lutas parecidas, sem curiosidade, sem detalhes indevidos, apenas com intercessão e orientação de prudência. O segundo fruto foi a guarda permanente. Mantivemos os muros acordados, rotas, senhas, conversas, prestação de contas, acompanhamento periódico com o casal conselheiro e abertura de agenda com a casa. Não como prisão perpétua, mas como disciplina de atletas. Quem já se lesionou sabe que alonga e fortalece por toda a vida. Estabelecemos um pequeno tratado no caderno florido. 1. Antes de discutir, orar. 2. Antes de suspeitar, perguntar. 3. Antes de decidir, consultar. 4. Antes de expor, cobrir em oração. 5. Em caso de gatilho, usar a senha "troquemos a trilha" e parar para orar ali mesmo. Pequenas clausuras que nos libertaram. O terceiro fruto foi a palavra certa, no tempo certo, a casais feridos. Não saímos por aí contando nossa história. Quando chamados pelos servos, nos assentamos com casais em crise e testemunhamos com pudor e verdade. A queda não nos fez especiais. A misericórdia é que nos sustentou. Repetíamos quase como um refrão: não corram, deem nome às coisas, cortem o mal pela raiz, usem a disciplina como remédio, não como castigo, e façam do joelho o primeiro e o último recurso. Vimos lares voltarem da beira do abismo, e também acompanhamos com lágrimas casos em que a outra parte não quis andar na luz. Em ambos, permanecemos de joelhos. O quarto fruto foi a renovação dos votos. Não show, ação de graças. Em um culto de oração simples, depois de um ano completo de disciplina e acompanhamento, pedimos licença aos servos para agradecer publicamente. Não narramos detalhes. Dissemos, em poucas palavras, que Deus havia nos guardado, curado e refeito a aliança. O ancião leu palavras de esperança e nos pediu que, em casa, diante dos filhos, fizéssemos um pequeno memorial. Assim fizemos. Em volta da mesa, com pão, água e um salmo, repetimos em frases curtas promessas novas: verdade antes de conforto, pudor antes de pressa, oração antes de opinião. Assinamos no caderno. Os meninos assinaram também, como testemunhas. Eram 4 rúbricas tremidas e um céu inteiro sorrindo sobre elas. Quanto a Larissa, o tempo seguiu com pudor. Ela permaneceu distante de nós, como convinha, e sob supervisão voltou a servir discretamente, longe de palco, aprendendo uma música que não se toca com os dedos, mas com a vida. O que nos cabia, perdoar, orar e manter a prudência, foi feito. O restante ficou nas mãos daquele que escreve retíssimo por linhas que nós mesmos torturamos. Houve, claro, dias de lembrança doída, datas, cheiros, ruas. Aprendemos a trocar a trilha com rapidez, a citar um versículo, a cantar um pedaço de hino, a abrir a janela da sala para ir a luz entrar. Descobrimos que a gratidão diária é o óleo que mantém o motor do casamento funcionando sem bater pino. E, sobretudo, nos agarramos à cruz como quem sabe que não tem outro lugar para ficar de pé. Se hoje me permitem um conselho de irmã para irmãs e irmãos, a quem está desconfiando, não vire detetive, vire intercessor. Anote para orar, não para vingar. Procure cobertura de servos e irmãs maduras. Verdade sem cruz vira pedra. Cruz sem verdade vira cumplicidade. A quem caiu, diga tudo, corte tudo e se submeta a tudo. O tempo da casa ferida não é regido pelo seu relógio. Em vez de exigir confiança de volta, plante em confiabilidade diária. Quem destruiu muros precisa carregar tijolo por muito tempo. E não reclame do peso. A graça fortalece os braços. A quem foi ferido, peça a Deus coluna e colo. Coluna para ficar de pé, colo para chorar sem virar pedra,
Perdoar não é esquecer nem negar justiça, é entregar a Deus a espada. Reconciliação é caminho, não decreto. Vá no passo que a graça der. A irmandade. Quando souber, ore. Quando vir, cubra. Quando falar, que seja para os joelhos do Senhor. O corpo sara membros feridos com sangue e linfa, não com dedos apontados. Encerrando, deixo a palavra que selou o nosso recomeço dentro do lar, escrita na parede da sala e, sobretudo, no peito. A benignidade e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. E outra que nos acompanhou desde o rasgo até a costura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se hoje nossa mesa está posta, é porque Ele não nos deixou comer pó para sempre. Se hoje a música soa afinada no coração, é porque Ele mesmo segurou nossa mão enquanto ajustávamos com lágrimas cada corda. Deus seja louvado, amados irmãos e irmãs. Amém.